Oi, Sheila. Oi! Oi, Rafa! Que delícia! Ai, Seja que bom que deu bem-vinda! certo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, aham. Também tá me ouvindo bem? Sim, deixa eu só tirar aqui esses comentários. Ótimo! Tá melhor, Rafa? Graças a Deus, agora a coisa vai. Que bênção, né? Foi difícil, foi um período difícil, né? Foi, porque eu achei que era só aqueles dias, né, que a gente tá mal, mas nossa, como leva tempo pra se recuperar, pra voltar pro ritmo, né? E aí a gente sai de cena, né? Então as coisas acumulam, aí até conseguir começar a voltar a colocar em ordem de novo, né? Então foi bem difícil, mas a gente está conseguindo aos pouquinhos agora. É verdade, é muito bom ver você bem. A gente orou e pediu a Deus por isso e vê-la agora aqui com a saúde vibrante. É muito bom mesmo, que alegria. Rafa, Ai, nem todos por obrigada. Eu aqui. precisava te agradecer a sua compreensão, Sheila. Você foi muito querida. Muito obrigada, viu? Isso é o mínimo, Rafa, que a gente poderia fazer. A gente sabe que não é fácil, né? É, assim, não é algo para a gente se escandalizar, mas nós precisamos ter uma atenção e um carinho com a nossa saúde, não é mesmo? É verdade. Rafa, aqui a galera já tá sabendo quem é a Rafa, já foi atrás no perfil, a gente falando aí nos stories, mas eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho mais assim de você, das suas particularidades pra gente, por favor. Tá bom. Bom, então eu sou a Rafa Campos, né? Tenho 37 anos, sou casada com o Vinícius há 13 anos, sou a mãe de quatro crianças, né? Do Álvaro, da Maria Elisa, da Helena e do Bento, né? O Bento é o mais novinho, de 3 meses. Sou formada em contabilidade, com especialização em controladoria, mas deixei minha carreira há 7 anos para me dedicar ao meu lar. Não faz 7 anos exclusivos que eu me dedico ao lar, eu tomei consciência disso há uns 5, 4 anos atrás, mais ou menos, né? Eu deixei o trabalho, mas ainda fiquei naquela, fico, não fico, né? Até que realmente me decidi por ficar em casa. E aí fui descobrindo um novo mundo, que na verdade é o normal, né? Até é estranho falar que a gente foi se descobrindo aonde já deveria estar, onde não deveria ser tão estranho assim. E o mais estranho foi quando eu fui descobrindo que outras mulheres também passavam pelas mesmas dificuldades que eu, né? E aí eu falei, não, que é isso, né? Então tem que começar a ajudar. E aí quando as amigas nas conversas eu via que tinham as mesmas dificuldades ou que mandavam mensagens e né, eu sempre estava partilhando. E aí resolvi fazer o meu perfil no Instagram para poder, né, falar para mais pessoas e deixar também consolidado ali, né, toda a experiência, tudo que eu falo, né, para poder não ficar sempre só para uma ou outra pessoa, mas atingir quantas pessoas forem preciso para que não passem, né, pelas dificuldades que eu passei. Eu tenho um lema no meu perfil que eu falo: quem ama não perde tempo. E eu uso isso justamente porque eu penso assim, ai, perdi muito tempo batendo a cabeça, então não quero que as outras batam a cabeça também, né? Quero que elas pulem, já peguem o bonde, já, né? Pegue a comida já mastigada, já vai indo, já vai fazendo, não bata tanta cabeça, não sofra tanto, porque a nossa vida é amar e a gente não pode ficar perdendo tempo com essas dificuldades, né? Tem que mandar brasa. E como que são muitas, né, Rafa? A gente tem a ideia de vir para cá, para poder ajudar, mas quando a gente vê aquele monte de mulheres, né, aquela multidão de mulheres passando, sim, por essa desorientação, influenciadas por esse tempo, né, pela mídia, e sem referência, totalmente perdidas, a gente fica um pouco, assim, boca aberta, né? Meu Deus, eu sabia que tinha, mas não sabia que era tanto. Essa realidade é bem puxada. E para elas largarem, deixar tudo esse costume, elas foram criadas nessa direção, né? Para deixar tudo, elas têm grande dificuldade até com elas mesmas, não tanto pelas pessoas ao redor, mas é com elas mesmas. Começa essa confusão começa aqui dentro, né? Foi assim com você, Ra? Foi sim. Na verdade, para mim, a minha maior dificuldade comigo mesmo foi o choque de me dar conta que as coisas não eram tão simples como eu imaginava, né? Eu pensava assim, não, eu sei cozinhar,
Eu sei fazer arroz, sei fritar ovo, né? Eu sei cozinhar. Eu sei cuidar de uma casa, afinal de contas, eu sei limpar. Qualquer pessoa sabe esse mínimo, né? Sabe fazer. Só que quando a gente está em casa, de fato, se dedicando ao lar, é diferente daquela expectativa que a gente cria quando a gente está num feriado em casa, quando a gente está de férias, né? Ou até mesmo quando quem sai de licença maternidade, né? Eu acabei tendo os filhos, eu já estava em casa. Mas vendo as outras mulheres, né, que saíam de licença maternidade, então eu comecei a me dar conta que não era a mesma coisa, né? Era Uhum. diferente. E então o meu choque maior foi esse, foi comigo mesmo. Eu falei, mas gente, é um absurdo, isso é tão natural. Ai, Carol querida, que isso? A Carol que é uma linda. Foi tão difícil isso, assim, de me dar conta que algo normal e natural era tão difícil. Era Uhum. estranho, né? Então, para mim, isso foi mais difícil. Quanto aos outros, assim, eu já não tive tanta dificuldade, porque eu já estava muito convencida do que eu queria, né? Eu já vinha há alguns anos, assim, pensando sobre isso. Aí a minha maior dificuldade em relação aos outros também foi comigo mesma, no sentido de eu sempre fui muito quadrada, sabe, Sheila? Era assim, eu precisava trabalhar no mesmo lugar, sabe? Precisava trabalhar no mesmo horário, sempre. E em casa não é assim, né? Em casa é muito dinâmico, as coisas mudam todo dia, né? As pessoas falam, ai, a rotina deve ser uma coisa monótona, deve ser chato. Meu Deus do céu, esteja em casa para ver, né? Então, assim, é muito mais dinâmico. E isso para mim foi difícil. Eu até hoje estava passando perto de uma construção, vendo os pedreiros e eu fiquei pensando assim, gente, eu era de um jeito que eu não poderia ser pedreiro na minha vida. Um dia tá numa construção, outro dia tá em outro lugar, outro dia. Jamais. Eu era aquela pessoa que tinha que, sabe, pegar o mesmo ônibus, fazer o mesmo trajeto, entrar no mesmo horário, todo santo dia. Aquilo me dava muita segurança. Tinha que ser assim. Eu me imaginava trabalhando 30 anos no mesmo lugar, assim, né? Não é Nossa. à toa que eu fiquei 13 anos. Dos lugares que eu trabalhei, eu fiquei 13 anos, né? Então, a casa, de repente, poxa, né? Você limpa toda a casa. Opa, no dia seguinte está sujo de novo, né? E depois no outro dia de novo. Então, criar sistemas, né? Eu sou da área de controladoria, né? Então, assim, criar sistemas, criar dinâmicas dentro de casa era muito difícil para mim, né? Fora você olhando uma empresa, olhando os setores de uma empresa e sabendo você era controller, né? Então você que fala para os gestores, você que tem aquela visão de fora e passa todo o sistema, é uma coisa. Dentro de casa não, é a sua casa. É você que faz o planejamento, é você que faz a gestão, é você que faz a operação, você faz tudo. Então, e depois isso, né, que é dinâmico. No momento que era só eu e meu marido, era de um jeito. Quando eu estava grávida do primeiro filho, era de outro. Depois, quando as crianças eram pequenas, era outra. De repente, eu tô grávida do quarto e o mais velho já tá com 6. Então, assim, é aquela coisa que você fala assim, nossa, muda muito, né? Então, isso para mim foi difícil, no começo, foi difícil durante muito tempo, e agora eu diria que eu estou um pouco mais adaptada. Por isso que eu comecei a usar uma outra expressão lá no meu perfil que eu falo, escolha suas batalhas. Porque a gente vai aprendendo realmente escolher nossas batalhas. Porque a vida, e na verdade a vida é assim, né? É outro choque que é estranho você se chocar com algo tão natural. Mas a vida é assim, a vida é dinâmica, né? É que a gente que está muito acostumado com coisas tecnológicas e ter o domínio de tudo, né? E aí a gente fica muito quadradinho, achando que tem um controle de tudo, e a vida não é assim, na verdade, né? Sim, antigamente, né, o tempo era produtivo, as mulheres faziam muitas coisas e elas não eram criadas, né, para ser como a mulher contemporânea é hoje, né, para dar conta de tudo, para ter jornadas exaustivas de trabalho e ainda ter que cuidar da sua casa, dos seus filhos, né, do seu marido. Na verdade, a grande maioria nem quer mais, né, se casar. Elas pensam assim que isso não é mais uma vocação, que seria assim uma prisão. Então, o pensamento da mulher hoje é totalmente virado e as coisas que eram naturais
Não, não são mais. Por isso que choca. A gente vê a realidade da dona de casa, da mãe, tudo como algo assim, surreal. Isso não dou conta. Eu não vou dar. Então, nós estamos em tempos de mulheres frouxas. Essa é a verdade, né, Rafa? Exatamente, E a gente vai sendo exatamente. criada mesmo para ser frouxa. A gente pensa que com esse movimento do feminismo e das mães criando as filhas, né? Minha mãe, por exemplo, me criou sem meu pai, então ela sempre me orientou para que seja forte, para que vá em busca do teu dinheiro, da sua profissão, né? Batalhe para não depender de homem, e todos os ensinamentos a gente já vai crescendo assim. E não é para ser, né? Ela não fez por mal, é o que ela tinha, mas não era para ser forte, era para ser frouxa. As mulheres, infelizmente, acham que estão se empoderando para ser forte, mas estão indo num caminho assim de moleza mesmo. Que as mulheres antigamente já levantavam vaia na casa, né? A vassoura de pau, de palha, ficava do lado da cama. Ela já Exatamente. acordava varrendo. É, e comigo não foi diferente, Sheila, porque os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Na verdade, quando eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos, começaram muitas situações assim de traição dentro do casamento dos meus pais, né? E aí minha mãe bateu uma revolta. Ela falou: não, vou voltar a trabalhar porque eu não sou valorizada dentro de casa, né? E ela não só cuidava de casa, como ela costurava para fora também, né? Então ela ajudava financeiramente também em casa. E aí ela falou: não, vou voltar, né, a trabalhar fora, me cuidar e tal, porque ela realmente tinha se abandonado, assim. Ela não se cuidava mais. E, e aí, quando ela voltou, né, depois, quando eu já tinha uns 10 anos, eles se separaram. Realmente, o casamento dos meus pais chegou num ponto que não tinha condições, né, era a forma mais saudável mesmo para os filhos, para o casamento, né. E quando eles se separaram, a coisa ficou pior ainda, porque meu pai, assim, sumiu durante uns meses, e aí a minha mãe teve que trabalhar muito, muito para conseguir manter a nossa casa, né? Minha mãe era enfermeira, então ela trabalhava assim 3 turnos diretos para conseguir manter a nossa casa. E ela sempre me falava a mesma coisa: olha, tá vendo? Não dependa de marido, porque olha o que vai acontecer, né? Estude, 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 construa sua carreira, né? Então eu ouvi muito isso. E engraçado, Sheila, que assim, eu não sei te dizer da onde, mas eu tinha o plano como eu queria da minha família na minha cabeça. Eu tinha o sonho, sabe? Mesmo vivendo tudo aquilo, eu tinha o sonho na minha cabeça perfeito. Aí se você falar assim: ah, você viu no filme, você viu na novela. Que filme, que novela? Porque a gente não tem modelo nenhum, né? De familiares também não tinha nenhuma estrutura assim, né? O mais ou menos assim era a minha madrinha de crisma, que morava no apartamento de baixo, mas ainda assim, também nesse meio período, a gente descobriu que o meu padrinho tinha tido um namoro quando eles eram noivos e teve uma filha, enfim, uma confusão lá, assim. Então, assim, não tinha nenhum, sabe, nenhum padrão para se inspirar. Mas era algo que eu sempre sonhava. Não sei explicar de onde, mas sempre sonhava. E quando eu tinha 17 anos, né, é história assim para uma outra live, mas meu pai sofreu uma conversão bem forte assim, e ele acabou pedindo perdão para minha mãe, eles voltaram, então depois de 7 anos de separação, meus pais voltaram, né? Meu pai tinha problema com bebida, ele parou, tal, né? Então assim foi tudo muito forte. E, mas ainda assim, eu já estava com 17 anos, então assim, para mim já tinha passado aquele momento de formação, né? Mas eu tinha na minha cabeça muito convicto como eu queria o meu marido, né? Eu sempre falava assim, primeira coisa de tudo, eu quero um marido temente a Deus, porque eu nunca esquecia que quando meus pais, antes de se separarem, todo domingo de manhã, quando a gente saía para ir para missa, meu pai ficava xingando, sabe? Ficava falando: ah, é porque sua mãe vai lá para ver os padres, sabe? Falando coisa assim. Então, eu sempre falava: eu quero um homem que seja temente a Deus, porque eu quero a família inteira na missa, juntos, né? Então, era a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça. Segundo, que depois, quando eu conheci meu marido, que a gente foi amigo durante muitos anos, né? Eu admirava muito, assim, a integridade dele, né? Como ele era como solteiro, né? Ele se respeitava muito, ele se dava muito respeito, né?
eu lembro assim que às vezes a gente comentava, falava, nossa, a gente sai à noite, ele não fica com nenhuma menina, né? Como ele é firme, assim. E ele falava, não, eu não vou deixar que ninguém ocupe o lugar da minha futura esposa. E aquilo assim pra mim era, eu pensava assim, caramba, se esse rapaz é assim, desse jeito, solteiro, imagina como ele vai ser quando casado, né? Sim. Então, eram coerências assim que eu olhava e falava assim, aí me chamava a atenção, né? Isso me chamava a atenção. Então, mais do que imaginar eu no lar, né? Embora eu brincava muito quando era criança, assim, de estar de avental e usar aliança e não sei o quê, para estar cuidando de casa, né? Mas eu me iludi bastante com o mercado de trabalho, né? Me iludi bastante, assim, com a vida fora. Então eu pensava assim, o mais importante é construir a minha família, né? Estar ou não estar em casa foi uma coisa que eu aprendi depois dos 30 anos que eu fui entender. Mas Uhum. antes disso, era a família, né? Para mim, a família, isso em primeiro lugar. E depois que eu conquistei sim a minha família, né? Embora eu casei, tive dificuldade para engravidar, né? Levei 6 anos para conseguir descobrir o que eu tinha de problema, que eu não conseguia engravidar. Mas depois sim, que vieram os filhos e que eu fui vendo o que era realmente as necessidades de uma família, aí que eu peguei e comecei a me dar conta do que era a mulher dentro do lar, né? Do que era realmente a figura da mulher, a imagem da mulher, né? Eu comecei a ver que era muito mais do que a gente saber cozinhar, saber limpar, né? Era muito mais do que a gente tá servindo, né? Mesmo servindo mesmo. Era Uhum. muito mais do que isso, né? Comecei a me dar conta que tem um peso, né? Tem um peso, e é um peso que não é assim de dizer, ah, a quem limpa a minha casa sou eu, quem arruma as coisas sou eu, quem cozinha sou eu. Não é isso, né? Eu comecei a me dar conta que era um peso de que na formação, no sustento, no fundamento do meu matrimônio. Isso fazia muita diferença, né? Estar ou não estar em casa, né? E eu trabalhei muito tempo fora, então teve muitas situações, não foram poucas, não, foram muitas situações de chegar em casa depois do meu marido, né? Ele tá me esperando horas para chegar do trabalho e eu chegar assim o pó mesmo, sabe? O resto de Rafaela mesmo, assim. Então, isso me questionou muito tempo, assim, que eu falava assim, é isso que eu entrego pro meu marido, né? Ele não casou com esse resto, né? E depois que vieram os filhos, começar a ver, né? Porque na minha cabeça, eu sinceramente eu não via problema nenhum de passar a licença maternidade, botar a criança numa creche, eu ir trabalhar o dia inteiro. Eu não via problema nenhum nisso. Só que depois, estando em casa, que eu comecei a me dar conta, né? A diferença de que sou eu que troco a fralda do meu filho, sou eu que dou o banho no meu filho, sou eu que faço a introdução alimentar, sou eu que canto, sou eu que ponho para dormir, é a minha voz, é a minha ternura, né? É o meu carinho que eu tô dando para os meus filhos. Aí quando eles vão crescendo, né? O mais velho que é menino, conforme eu me arrumo, conforme eu me cuido em casa, a imagem que ele está criando de uma mulher, né? Sim. É, os pequenos detalhes da casa, sabe? Quando eles chegam e você pode ter feito o almoço mais simples do mundo, arroz, feijão, ovo e uma salada de tomate. E eles falam, nossa, que comida gostosa. Aí você vê que não é o tempero, né? Não é, se está muito sofisticado, se está muito simples. É o que você está passando através da refeição para eles, sabe? Depois, quando você vai ler, vai fazer uma leitura, né? Ou quando eles têm uma dúvida, né? Conversaram com um amiguinho, com um vizinho, com uma pessoa, e chega dentro de casa e vem te fazer uma pergunta, e você que esclarece, e Sim. você que ensina. Eu comecei a falar, eu não quero substituir isso, né? Quando eu comecei a me dar conta disso, eu falei, não quero delegar para ninguém, né? Sou eu, né? E tudo isso não é agora, não é nesse momento. Eu estou construindo, né? Eu estou construindo porque daqui, desses meus filhos, pode sair um futuro sacerdote que vai um dia ouvir uma confissão e vai dar um conselho, lembrando das coisas que eu ensinei em casa, né? Ou às vezes vai dar uma homilia falando de alguma coisa que eu ensinei em casa. Das minhas filhas, assim, eu vejo uma tem uma, se ela for médica, eu tenho a impressão que ela vai ser essas médicas humanas, sabe? Assim, bem humanas, porque ela tem um trato, ela tem um cuidado. Eu falo, meu Deus, ela pode ser uma médica que vai batalhar contra o aborto,
que vai lutar por essas mulheres que não querem abortar, que vai dar um apoio. E eu tô formando toda essa base nelas, né? Ela tem 4 anos, tem 4 anos, mas é aí que eu tô formando o alicerce, é aí que eu tô construindo, né? Então são essas coisas que eu vou vendo. Eu estou formando os meus filhos para a sociedade, né? É isso que eu vou entregar para a sociedade no futuro. E além disso, é aquilo que eu vou formar essas almas para a eternidade. Porque no fundo, Deus não vai me perguntar se eu paguei R$ 2.000 de escola ou se eu alfabetizei em casa. Ele não vai me perguntar se eu coloquei uma roupa de marca nos meus filhos ou se eles usaram a roupa repetida 4 vezes e ainda que foi emprestada e voltou para casa, né? Não. Ele vai me perguntar: cadê as almas que eu te confiei e deviam voltar para o céu? É isso que ele vai me perguntar. Então, assim, eu posso formar pessoas para fazerem um mundo diferente, entregar para a sociedade pessoas diferentes, né? Pessoas que vão fazer a diferença, e posso entregar para Deus santos, né? Posso entregar para Deus as almas que Ele me confiou. Então, quando eu comecei a me dar conta disso, Sheila, falei: eu não volto mais. Eu faço qualquer coisa que tem que fazer, a gente pode passar o perrengue que for. Se tiver que trabalhar de madrugada, eu trabalho de madrugada, eu faço qualquer coisa. Mas quando eu me dei conta disso, eu não delego mais. E pior ainda, eu não delego mais e ainda vou falar isso para todo mundo, sabe? Vou cutucar no coração de todo mundo também. Porque, gente, quando a gente se encontra com isso, sabe, assim, o coração inflama, pega fogo mesmo. Aí você não tem como falar: vou guardar isso só para mim. Não, você quer que todo mundo viva isso, você quer que todo mundo sinta isso também, né? Porque é uma satisfação que a televisão não vai te falar. É uma satisfação que você pode estar ganhando rios de dinheiro com um salário maravilhoso e você não vai sentir, entendeu? Você pode estar com as tuas contas todas em débito automático, sem se preocupar com o saldo bancário, com o carro zero na garagem. Você não vai sentir, entendeu? É uma coisa que você só vai sentir experimentando. Então, por isso que eu falo mesmo, sabe? Daí, por isso que resolvi fazer perfil no Instagram, e o tempo que dá a gente fala, a gente faz live, a gente faz de um jeito, para que as pessoas experimentem isso também. Eu nem deixei você falar. Não, que isso, eu tô aqui saboreando tudo, Rafa. É muito bom ouvir você falar. Eu percebo que é muito uma distração, né? As mulheres estão distraídas, muita coisa, assim, elas estão voltadas para suas paixões, né? Não só por essa criação, esse que a mãe tá, esse alicerce que a mãe tá colocando na filha, né? Mas também as distrações das paixões dela. Eu quero ser, não sei, médica, né? Vamos supor. E aí é a paixão dela, ela até tem uma predisposição, um chamado, igual você falou, né? Mesmo passando por toda aquela dificuldade no seu coração de criança, já tinha a vocação aflorada, né? A gente vê muito criança assim, a gente percebe só de olhar. Então, às vezes ela tem aquilo, mas ela ignora, ela se violenta, né? Para poder ir atrás de qualquer custo. Não estou falando que é errado você ir em busca do seu sonho e tudo, mas não se distraia. Às vezes a gente fica distraído nas coisas do mundo e não percebe o que Deus, o que que é todo esse trabalho, toda essa coisa à luz da eternidade. O que que é você estar na sua casa, no seu lar, cuidando dos seus filhos, né, à luz da eternidade. Quando a gente se pergunta isso, falar: poxa, Deus vai falar: bom, e aí, médica, né? O que que você fez? Claro, eu salvei vidas, mas e aí, os filhos, como é que ficou? Ficava na creche, ficava na... E como é que é isso, né? O que que foi, para que que eu te chamei? O que que eu te confiei, né? Então a gente precisa observar. E muitas vezes elas acham assim, elas falam assim porque, não sei, não teve formação, não se formou em alguma coisa, só são dona de casas mesmo, passadeiras de roupa. E não é, gente. Nesse jeito tem advogada, tem médica, né? Contadora. Tem de tudo, as mulheres que descobriram com a graça de Deus que o caminho, né, mesmo prazeroso, o melhor pagamento está na casa dela, né? Eu costumo brincar com minha esposa que você é o melhor patrão que eu poderia ter. Eu ser submissa a um patrão lá fora seria horrível, né? Então, deixei também. Aqui no primeiro filho, quando eu estava grávida, eu já fui sentindo. Falei: meu Deus, é melhor eu ir preparando a casa aqui porque eu não vou voltar. Aí quando nasceu, que eu peguei no colo, que eu olhei para aquele negocinho assim no meu colo, tão dependente de mim, eu falei: não volto. Eu não volto. Vou ter que dar um jeito de ser demitida. Eu não volto.
Não, é isso, Sheila. E assim, ó, às vezes as pessoas me perguntam, falam assim, e você vai voltar a trabalhar com contabilidade, né? Ou você vai... Olha, sinceramente, eu não sei, sabe? Não, não sei. E também, se for, é fácil, sabe? A gente volta, estuda, se atualiza, né? E continua. Eu sei que, assim, os filhos, a gente tem um período para ter. Os filhos, a gente tem um período para criar, a gente tem um período para formar. Aos pouquinhos, eles vão ter suas exigências, vão ter, né? Mas são diferentes, né? Eu vou vendo pelas minhas amigas que têm filhos já com 12, 13 anos, né? São diferentes as exigências, né? Então, o que não, a gente tem que tirar da nossa cabeça é aquela mentalidade preguiçosa, sabe? De pensar assim, ai, quando que eu vou dormir uma noite inteira? Quando que eu vou acordar tarde? Quando que a minha casa vai parar limpa? Quando que... Ai, sabe, gente, tem que tirar essa mentalidade e pensar assim, hoje é uma loucura, né? Hoje eu mal tenho tempo para pensar. É corrido pra caramba, minha lista de pendência tá grande, tem bastante coisa para fazer. Mas assim, a gente vai encaixando, né? A gente vai Uhum. formando, né? Agora, vai chegar um momento que vai começar a liberar um pouquinho espaço, né? E aí é hora de refletir e pensar, o que que eu vou fazer com esse tempo? Ah, preciso trabalhar, quero trabalhar. Ótimo! Isso que volta, não tem problema nenhum, sabe? Poxa, eu tô com 37 anos, se eu viver até os 80, eu tenho um monte de tempo ainda na minha vida para trabalhar, né? O pediatra dos meus filhos tem 80 anos, então tem tempo, né? Agora, o tempo de eu tê-los e formar essas bases é só agora, né? É só agora. E vamos ser bem sinceros, quanto tempo isso vai levar? 15 anos, né? Do meu mais velho até o último. É pouco tempo, né? Se a gente for olhar bem. O problema é que a gente está sempre nessa focada nesse de agora, né? No agora. E nas exigências que nos são feitas. Ai, mas você vai ficar em casa, né? Ai, marido vai te trair, porque você vai perder o, né? Vai perder, assim, o interesse, vai ficar desinteressante, né? Ah, vai ficar em casa? Pois é, porque não escolheu bem sua profissão, porque você não era feliz profissionalmente, né? Não tinha outra opção, não teve estudo. E é isso que eu venho falando ao contrário, né? É o contrário. A mulher que está dentro de casa, ela nunca vai deixar de estudar. Nunca vai deixar. Estar em casa exige tanto quanto um médico, quanto um advogado, quanto um contador, que são pessoas assim, são profissões que exigem estar constantemente atualizado. A gente também vai estar. Né? Ah, vai estar largada? Só vai estar largada se quer, por opção. Porque se você não quiser, você não fica. Não fica. E eu digo isso, gente, olhando todas as mulheres que eram para mim falta de exemplo por estar em casa. E assim, não é mulher longe, não. É que eu não vou falar aqui porque, né, às vezes vai que os parentes estão vendo, né? Então daí a gente não fala. Mas assim, né, o exemplo tá ali. Agora, assim, eu vou ter que chegar para ela e falar assim: você não me inspira? Não, largue mão, vai você se cuidar, né? Vai você fazer a sua parte. Ah, porque o marido trai. Mentira também. Mentira, porque Uhum. eu estava em plena pós-graduação, colega do meu lado, chorando, e tinha uma carreira ótima nessas empresas de auditoria maravilhosas, com um salário maravilhoso, e o marido traíra do mesmo jeito. E ela estava lá, ó, no salto alto fino dela, bonitona, Uhum. cheia de silicone, não sei o quê, roupa de marca, salário bom, e traía. Então, assim, não é isso. Entendeu? Não é isso. Derrubem por terra esses estereótipos de novela, sabe? E ai, que a mulher tá lá de avental, de bob na cabeça, camiseta de vereador, toda largada. Esqueça isso daí. Esqueça. A gente só fica assim se quer, né? Agora, tem situações difíceis? Tem. A gente tá falando aqui para geral, né? Tem uma ou outra situação particular difícil? Tem. Mas, gente, daí você tem que parar e olhar para sua vida e analisar o que você quer, né? Até hoje eu respondi uma pergunta e falei, o meu perfil, gente, né? Eu não sou Deus e o meu perfil também não são as tábuas da lei, né? O que eu digo ali são as coisas que eu descobri e que eu adoraria que as outras mulheres também descobrissem. Mas você tem que descobrir. Você não tem que fazer porque a Rafa fala. Não tem que fazer porque a Sheila aqui, que é bonita, que fala super tranquilamente aqui, fala. Não, tem que fazer porque você descobriu, né? Eu realmente estou cutucando o seu coração para que você também descubra isso. E aí, todas as escolhas que você fizer, você vai pensar: eu
fiz essa escolha, eu estou passando por isso ou por aquilo porque eu quis, porque eu quero, né? Aqui em casa as coisas também não foram fáceis, né? Vocês pensam, quando eu parei de trabalhar, o meu salário era maior que o do meu marido. Então, quer dizer, o nosso orçamento doméstico reduziu em mais de 50%. Você acha que assim, assim, era um salário que eu tinha alcançado porque, né, foram anos de carreira para construir aquilo. Então é um padrão de vida que você atinge e que sumiu aquele dinheiro da noite pro dia. E aí você, para recuperar isso, você vai levar mais anos, né, para conseguir levantar isso. E não só vai levar anos, como até acertar o caminho, né? Porque nesse meio caminho, eu fui vender sapatilha, eu fui tentar revender roupa, fui tentar revender cosmético, fui tentar trabalhar com costura. Meu marido, chegou uma época que ele falou, não dá, porque eu tava na minha terceira gestação, eu tive que fazer 2 vezes repouso absoluto. Então ele colocou mel e salame no porta-mala do carro e saiu para vender também. Então a gente tentou fazer de tudo nesses anos, né? Então assim, você vai tentando até acertar o caminho. Mas o que foi? É porque a gente tinha conta para pagar que motivava? Não, não é o boleto que estava motivando. O que estava motivando eram as nossas opções de vida. Era isso, né? A gente tomou decisões, assumiu as consequências e a gente foi atrás. A gente vê tanto assim, o pessoal achar que foi sorte, né? Esses dias eu recebi uma caixinha e falei, sua família é perfeita, você teve sorte. A gente faz a cara de alface, como você diz, né? Aqui eu chamo de cara de paisagem. E, gente, nunca foi sorte, né? A gente vê algumas pessoas, assim, teve uma vida, sim, mais tranquila, né? E você encontra uma pessoa que você realmente viu que era o seu prometido e tudo correu muito bem, vocês se casaram, é uma pessoa que você pode contar. Então, quando ela tem apoio do marido, né, é mais fácil e tal. Um pouquinho sobre a minha história, bem rápida, Rafa, que eu foco aqui agora, você. E a gente não pode perder nem nada que você puder entregar aqui. Mas eu não tive apoio conjugal, nada. Quando eu me casei foi bem turbulento, bem de namoro turbulento. A gente já teve uma crise muito grande matrimonial, a gente já se separou. Então, aos trancos e barrancos, tive filho, tive que ir para a rua, larguei meu trabalho por causa do meu primeiro filho. E depois, no segundo filho, eu me vi, né, numa situação muito difícil e eu fui para a rua trabalhar com decoração de festa na parte de balões. Não sei se você já viu. Tem uns balões que a gente faz artístico, né, e faz escultura. E daí eu aprendi aquilo ali no YouTube, fui pra rua com tudo com peito mesmo. E ali eu fazia um dinheiro para ajudar na casa, né, e passando com um casamento difícil, em crise. E aos poucos eu fui aprendendo a como moldar meu casamento, a como levantar, como restabelecer minha casa, criar meus filhos. Então, o fruto que eu tenho hoje da casa, da família, do casamento que eu tenho, né, dos 5 filhos que eu tenho, está da forma que está porque eu lutei, porque eu batalhei, né? E eu sofri sim, eu não estou para fazer vitimismo agora, mas eu preciso falar porque eu vejo que as pessoas às vezes a vida entrega limão, né? E ela fica passando no olho, na cara e sofrendo. Não, e você precisa fazer uma limonada disso e seguir, vida que segue, botar, vestir um sorriso mesmo, né? Como diz a Cássia. E, gente, entrega para a vida o que você tem de melhor, né? Você é uma florzinha que Deus pegou no jardim dele, né? E mandou aqui para esse mundo. Então a gente tem que florir, a gente tem que se reconstruir. E hoje eu só sou rainha do meu lar porque eu me fortaleci. Eu não olhei para as minhas dores, para minhas marcas, né? Eu fiz delas cicatrizes lindas, eu enfeitei-as, né? Eu deixei elas a mostrar a minha força, a minha garra. E é assim que a gente tem que ser. Agora, se você cai no vitimismo, a coroa vai cair, a peteca vai cair, e aí que vem adultério mesmo, e aí que vem fracasso, e financeiro não sobe. Então, tudo emana da gente, que é a mulher da casa, né, Rafa? Vem da gente essa força para poder essa coroa ficar na cabeça, né? E a gente não salta, né? Exatamente. Não, Sheila, e assim, o problema é que às vezes as pessoas, sabe, sempre vêm ainda com aquela coisa assim, ai, mas tudo é mulher, né? Ai, porque é só você para batalhar, é só você para lutar, é só você. Meu, você tem que pensar né, o que a gente quer, o que que eu quero, né? Outro dia uma amiga me mandou uma mensagem, falou assim, Rafa, me deu uma vontade de pegar os filhos e sair de casa e ir embora. Eu falei, pois é, às vezes dá essa vontade, né?
Mas assim, é na hora. Porque se você parar e pensar, tá difícil agora, imagina você sozinha, né? Uhum. Imagina. Gente, como eu tô falando, tem situações, né? Tem situações que realmente, né? Eu falei, os meus pais, quando se separaram, foi assim uma situação que tinha que acontecer. Mas eu tô falando em geral, né? Aquela coisa, às vezes você brigou por alguma coisa, você se irritou, ou você tá cansada, teve uma discussão, né? Ou uma situação difícil que se arrastou ali durante algum tempo, e, né, e tá difícil, e vem essas ideias. Mas, gente, se tá difícil, assim, imagina longe, né? Você carregando aquela dor, os seus filhos carregando aquela dor, você tendo que sustentar os sentimentos dos seus filhos também, e não só sustentar sentimentalmente, psicologicamente, mas financeiramente, materialmente. Quer dizer, às vezes a gente tem alguns pensamentos que vêm na hora, né, que vem rápido ali na hora, mas não é, né, a decisão mais forte, não é a decisão da mulher forte, né? E aí se você fala assim, ah, mas de volta sempre a mulher, peraí, mas não tem aí um movimento que fica falando que a mulher tem que se empoderar? Você não precisa empoderar, você é forte, você não precisa colocar poder, entendeu? Você é forte por natureza, Deus te fez assim, né? Nós temos o dom, o privilégio de ser mulher, entende? Por isso que não dá para igualar com o homem, não dá, entendeu? Porque nós somos assim, ah, nós somos melhores, não existe melhor ou pior, cada um se viver plenamente a sua vocação ao que foi chamado, nós vamos nos complementar e ir muito mais além. O fato é que daí fica nessa, sabe, de puxar a mulher para baixo, de puxar ela para ser reclamona, de ser mimizenta, né? E vai ficar dizendo, ai, tudo você não dá conta mesmo, né? Pois é, entende? É isso, é o que a Sheila estava falando, tacou no peito e foi para frente, né? E é isso. Quando a gente vai descobrindo isso, a gente se forja de um jeito, sabe por quê? Porque poder é algo que se te dão, também te tiram, entendeu? Agora, força é uma coisa que a gente vai forjar dentro de nós através de virtudes, né? As nossas virtudes, quando a gente adquire, ninguém tira, né? Então, a gente precisa é forjar aquilo que a gente tem, entendeu? E ir além, né? Nossa, a Sheila deu um grande exemplo de vida, né? Então, é isso exatamente. A gente precisa ir além, subir, né? Sempre subir e não ficar. Quando a gente. Até hoje também me perguntaram lá um negócio, falando, ah, melancólica, né? Quando fica muito nos pensamentos e tal. Isso é uma tendência nossa, mas todo mundo tem, às vezes, esse defeitinho aí, né? Mas a gente tem uma tendência, a gente tem que cuidar um pouquinho mais, mas todo mundo tem. E aí o que você tem que fazer é sair de si. Quando você está muito remoendo, muito, ai, como eu sou coitada, ai, porque sou eu, porque. Você está o quê? Você está cada vez voltando para dentro, né? Cada vez olhando só para você. Então, sai, né? Vai para fora. E como vai para fora? Servindo, ajudando, né? Em relação, às vezes, ao marido, eu gostei muito de uma coisa que a Patrícia Gampires escreveu outro dia, e o padre Matheus Pigoso, até ele entrou por aqui, não sei se ele está aqui ainda, ele também falou sobre isso, ele me mandou um direct perguntando, né? E a mulher, quando ela, por exemplo, vai cortar a unha do marido, ah, se alguém escuta isso, né? Vai ter aquelas que vão dizer que humilhação, onde já se viu cortar a unha do marido? Que nojo, né? Ai, meu Deus, vai ter. Mas você já tentou fazer? Já tentou fazer? Meu, olha, só se o homem foi muito ruim, mas muito ruim mesmo. Mas do contrário, não vai ter marido que não queira corresponder a esse amor, que não queira corresponder a essa entrega. Porque uma coisa é ser, por exemplo, eu tenho 4 filhos, né? Então, eu tenho lá 80 unhas para cortar todo dia, toda semana, basicamente, né? Uma coisa é eu cortar as 80 unhas deles, outra coisa é eu cortar do meu marido, outra coisa é eu botar o prato para o meu marido. Ah, mas Rafa, isso é humilhação? Não, não, isso é humilhação, isso é serviço. Isso é sair de si, é ajudar o outro, é servir o outro. E se eu não sirvo a quem eu amo, a quem eu prometi amar para o resto da vida, quem é que eu quero servir? Quem é que eu quero ajudar? Entendeu? Então, a gente precisa sair dessa reclamação e servir.
mas servir mesmo. E quanto mais mimizenta a gente tiver, mais reclamona a gente tiver, mais sirva, porque mais você vai sair de você e mais você vai se forjar, mais você vai crescer. A gente se finaliza, né? A gente, eu me basto aí, as coisas vão se finalizando em você e o pessoal, o povo que tá ali ao redor, ele não vai te suportando, né? Vai te deixando mesmo, vai sumindo e uma hora você vai olhar para um lado e para o outro, só vai ter você mesmo, mas você vai ficar feliz, né? Só você se basta. E uma rainha, né? Uma rainha do lar, o que que ela faz? Uma rainha, vamos colocar assim, né? De forma, uma rainha, o que ela faz que não servir? Ela serve teu povo, né? Ela serve ali sua nação. E você, quando é a rainha do lar, você serve os seus, né? Com tudo que você tem, sem dividir, sem diminuir, sem reter. Essa é uma forma da mulher transcender, né? É no serviço. Ela foi feita mesmo para se doar, né? Para que as coisas encerrem no outro que está ali contigo. Melhor ainda quando é os seus, né? Para você servir. Então, por que não você colocar comida no prato para seu esposo, né? E levar para ele? Por que não? Por que não cortar, né, as unhas aqui? Você foi falando, eu pensando, meu Deus do céu, né? Aqui são 110 unhas. Que delícia! Mas eu amo fazer. Eles aproveitam, eles vêm correndo, deitam no colo, sabe? Coloca ali, a gente já passa, faz um carinho no pé. No dia depois do trabalho, que seu marido chega cansado, então por que não, né? Você faz ali, aproveita e corta a unha, faz um carinho no pé. Ali vai criando uma fidelidade, né? Ali já você já vai vendo aquele pacto que vai se criando de cumplicidade, de parceria. Ali não vai caber as coisas, né, do mundo, não vai caber adultério, porque tá tendo essa cumplicidade que a gente está trabalhando. Às vezes acontece o adultério, vai, como ele foi capaz, eu sempre fui, né, então... E você não percebeu os pequenos detalhes. Não estou dizendo que justifica, nada justifica, é uma falha realmente do caráter. Mas quando você vai trabalhando no dia a dia, com docilidade, sendo feminina e não feminista, as coisas vão caminhando, vão fluindo, né? E não tem espaço, né, Rafa, para essas coisas. E também não tem como você ficar mimizenta, reclamando o tempo todo, porque as coisas vão fluindo para você também. Você dá, não espera, mas ele volta, né? Tudo isso vai voltando, não é assim? Exatamente. E se a gente vê as histórias, né, das rainhas, né, assim, da realeza mesmo, né, até antigamente tem um livro muito bom que é A Rosa de Tannenburgo. É muito legal, né? Quem quiser comprar, assim, é uma história muito bonita, né? Uma rainha, ela morreu ainda quando a filha única que eles tinham era pequena ainda. Mas eu não vou contar a história porque, né, eu acho melhor vocês lerem, né? Mas o que que as rainhas faziam? Ela precisava de dinheiro? Precisava de trabalhar? Não precisava, por causa de dinheiro, né? Era um tempo que se preocupava muito com a profissão da mulher? Também não. Ninguém estava nem ligando, era super normal a mulher estar em casa, né? Tinha a camponesa que ajudava às vezes no campo, né? Ou aquela que trabalhava como cozinheira, tal. Mas assim, ninguém estava preocupada se ela ia ser lá a primeira-ministra do rei. Ninguém estava pensando nisso. Mas o que que essas mulheres sempre faziam? Serviam. Sempre serviam. As rainhas. O que que elas formavam nos filhos? As virtudes. Quais virtudes? A generosidade, de olhar pelos mais necessitados. E como? Se não fosse ela ensinando com o exemplo como fazer, né? Se não fosse ela sempre sendo a virtude por trás do rei, né? Por aqueles que tinham que mostrar a necessidade do seu povo, quem ia formar? Então, a gente tem esse olhar, né? Esse olhar mais minucioso para a necessidade do outro, né? Para o serviço. Então, quando nós estamos dentro do nosso lar, nós conseguimos colocar isso em prática. E aí que a gente precisa só quebrar esses paradigmas que falam assim, ah, então a mulher que está em casa tem que estar com a casa perfeita, a casa de showroom, porque ela está em casa, né? Ou, enfim, qualquer essas ideias que se tem aí. Não, esquece, porque não adianta nada você estar com a casa de showroom, tá tudo perfeito, impecável, né? Se teus filhos não estão formados em nada, se o teu marido não está contente com você, né? Então não adianta isso. Então, esse servir, esse realmente dominar o nosso lugar onde a gente está, passa por primeiro, né? O que muita gente está acostumado a ouvir falar aqui, primeiro as pessoas, depois as coisas. Uhum. Então,
primeiro, como está a minha família? Como estão os meus filhos? E ainda assim, não se trata das coisas estarem perfeitas, né? Estarem assim, meus filhos estão todos impecáveis. Se você entrar aqui, não vai ter ninguém largado, descabelado, né? O meu filho é mega obediente, dorme a noite inteira. Todo mundo tem os seus perrengues, né? Todo mundo tem as suas dificuldades. A diferença é como eu enfrento isso, né? No meu primeiro filho, eu reclamava ainda muito quando acordava de madrugada para dar mamar. Isso que o coitadinho foi só até 2 meses. Depois dos 2 meses, ele dormia das 11 até as 5 da manhã. Dormia super bem. Mas na minha segunda filha, eu ainda estava reclamando. E uma amiga minha, muito mais nova, que eu acho que ela é quase 10 anos mais nova que eu, uma vez ela falou assim para mim: toda vez que eu levanto para dar de mamar de madrugada, eu rezo uma ladainha oferecendo. Porque eu penso, uma ladainha não, desculpa, uma jaculatória, né? Porque eu penso assim, eu vou oferecer para Deus esse levantar. Eu falei, caramba, eu tô parecendo o mau ladrão do lado de Jesus, só ali falando mal, né? Porque tinha que levantar para poder, né, dar mamar, para atender. E quando na verdade a gente pode ver aí serviço. É uma coisa tão simples. É, e assim, você vai levantar, você vai dar mamar. Mas é uma diferença entre você levantar reclamando, pô, que saco de volta, tô levantando, tô caindo de sono, mas que coisa, do que você levantar, não vou reclamar, segura a língua, né? Engole a reclamação, né? Vou fazer por amor. É diferente e parece bobeira, mas não é. Tudo isso está formando. No exemplo do meu marido que eu tô deixando ali do lado, né? Tô formando no meu bebê que eu tô indo lá servir. Tudo isso a gente está formando. Mas quem vê? A gente vai ver ao longo dos anos, a gente vai ver ao longo da história, né? Não vamos sair desse imediatismo em que a gente está vivendo hoje, de querer saber as coisas tudo ali, né? Calma, né? É como uma planta, né? A planta tem o seu tempo. Pode vir a tecnologia que for, pode vir a modernidade que for, mas os bebês ainda vão levar 40 semanas para serem gerados, né? As plantas vão levar ainda o tempo que for necessário para crescer, né? O agricultor ainda vai continuar cavando buraco e esperando chover para poder que as coisas aconteçam. As coisas vão continuar no seu tempo normal. E a gente tem que entender que cada atitude nossa dentro de casa é isso, né? É a planta que a gente está semeando. E a gente vai ter que esperar esse tempo acontecer e confiar, né? Fazer como um agricultor, ele faz o buraco, coloca a semente, fecha o buraco. Mas quem faz chover é Deus, né? Ele confia, ele reza para que chova, para que possa, né, nascer a planta. E a mesma coisa, a gente vai fazer o buraco, a gente vai plantar, a gente vai fechar, né, vai cuidar para que não venha ali um bicho para abrir o buraco, né, ou que não cresça erva daninha, mas confiando que Deus vai fazer chover e vai fazer crescer. Esperar a colheita, né? Porque a colheita vem. A gente tem que ver muito como santidade, né? Você foi falando, eu fui pensando, meu Deus, todas as vezes, todas as dificuldades que eu passei na maternidade, assim, eu peguei uma música para cantar e, assim, ela me impediria de pensar coisas inviáveis ou até murmurar. Então, toda vez que eu vou parir ou que eu tô passando alguma dificuldade na gravidez, igual a última gravidez foi de gêmeas, né? Foi bem complicado, assim. Foi um caso, são 2% só, assim, que acontece dos casos gemelar, né? Então foi difícil. Os médicos chamavam assim de bomba relógio minha gestação. Então eu passei muita coisa, desenvolvi depressão e tal, e tem um leque de coisas aí que eu tive que. Então eu tinha muitos motivos para estar ali falando humanamente, né? Falando e murmurando, meu Deus, por que me abandonaste? Mas na verdade eu peguei esse exercício para evitar, né? Eu pegava uma música, a música que fala assim. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Então eu focava a imagem daquela vela se consumindo e eu me imaginava a vela. Eu falava, eu sou essa vela, né? Eu tô me consumindo de amor por Jesus. E o que é isso, né? Em vista da morte de cruz, da toda a sua paixão. Então, quando eu pensava assim, eu não tinha espaço, não tinha como que eu vou reclamar disso aqui, que é tão pouquinho, tão pequenininho, né? E é o que Deus está me confiando, que Ele espera de mim. Então, quando eu levantava de madrugada, eu já ia cantarolando.
Quando tinha que parir, vinha contração, eu já esperava poder cantar a música. E quando vinha contração, eu só podia. Então, passou a ser um exercício bom, eu deixo até como dica, toda vez que a gente for passar por dores mesmo. E todas as vezes que eu tive de noites na penumbra mesmo, de chorar, de cair a lágrima, eu nunca segurei, assim, nunca permiti. Mas eu faço um exercício de imaginação também. Eu imagino que eu estou abrindo a porta para aquela emoção, né? Ela está entrando, ela está tomando um café comigo, me ensinando o que ela veio trazer. E depois que tudo, né, formulou no meu coração e as minhas lágrimas caíram no colo de Jesus, eu abro a porta para ela ir embora. Ela não pode ficar, né? As minhas emoções elas têm que me influenciar, mas elas não podem me controlar. Então eu vejo muito assim esse autocontrole nessa forma de ser majestade em casa, de ser rainha. Não é, a gente não está aqui ensinando a ser rainha para você ser um general, né? Ah, tira isso daqui, bota isso ali. Não, tá errado. Percebam, né? Essa nobreza. Uma rainha de verdade, ela é nobre, né? Ela é servil, ela é gentil, é amorosa, é feminina. Eu acho que tá aí o grande segredo. Quando você aceita suas circunstâncias, e não para poder te matar, né? Para você se vitimizar e tal, ou fazer de repente até o seu temperamento aí de muleta, quando você pega por este lado, por este caminho, a coisa realmente vai ficar escura e você vai perder o controle e tudo desmorona, a casa, os filhos e tudo. Quando você acorda mal, os filhos, todo mundo fica mal. Então é importante que você pegue as suas circunstâncias, né? Que você passe aí um reboquinho para poder disfarçar, ninguém precisa saber, e que você faça diferente, né? Que você observe que dali você pode fazer, igual a gente falou dos limão, né? Faz uma limonada, né? Do dia triste, você, vamos tomar um sol, vamos sair. A mulher aí falou, né? Que você citou. Aí eu senti vontade de pegar os filhos e fugir. Rafa, eu já fiz isso. Mas sabe como que eu fiz? Eles estavam daquele jeito e eu já estava assim numa situação difícil e eu falei assim, não, vamos dar uma volta. Enfiei tudo no carro e naquela época a gente não tinha um carro que coubesse todas as crianças, né? E eu saí entupindo eles dentro do carro, do tamanho popular, assim, em casa, doido, enfiei eles tudo no carro. E a gente foi parar num morro que tem aqui perto e eles foram correr e eu deitei, estendi uma toalha, o sol, a gente pegou sol, brincou e conversou. E eles, alguns soltaram pipa, né? Os índios soltaram pipa e foi uma delícia. A gente acabou fazendo um piquenique. Eu falei, que fuga maravilhosa, porque eu não fiz isso antes. E já voltou para casa já sorrindo. E quando o esposo chegou e iria pegar filhos irritados, né? E uma esposa mimizenta, ele pegou todo mundo rindo, brincando, vamos contar história pro papai. Foi aquela delícia. Então quer fugir? Foge, mas foge do jeito certo, né? Exatamente, muito bom. Rebola de uma forminha diferente, né? Vai tocando a sua casa de uma forma mais sutil, de um jeito mais delicado. Aprenda o que é ser verdadeiramente a rainha, né, da casa. E, Rafa, eu gostaria que você falasse um pouquinho também do seu trabalho aí no Istra. Como que você está fazendo para ensinar essas mulheres a pegar essa coroa e colocar de fato na cabeça e ser protagonista, assim, na história delas, em casa? Então, pois é, então tem o meu perfil ali, né? Que sempre estou, que possível, respondendo as caixinhas, né? Deixando minhas reflexões ali. Todos os meus posts são sempre uma reflexão, né? De alguma coisa que eu vivo Ela aqui dentro e coloca. acabo compartilhando. E, e assim, tem o curso, né? Tem o curso Dona do Meu Lar. A gente está na sexta turma já, né? E até tive que dar uma adaptada nele, porque ele demandava bastante tempo. E aí agora, né, com o quarto filho, as coisas ficaram mais apuradinhas, então ainda estou ajustando minha rotina aqui. E aí essa sexta turma tá, a gente fez uma versão pocket, né? Mas tá lá o conteúdo para quem quiser, né? Elas estão conseguindo fazer. E agora daí estou preparando um outro conteúdo para conseguir aprofundar mais ainda, né? Mas ainda está em construção. Então, em breve eu falo, né? Mas por enquanto, tudo que precisar sobre esse tema, né? Que é o que eu tenho compartilhado, tá tanto ali no perfil como lá no curso. Por enquanto, as inscrições estão fechadas, né? Porque eu sempre abro uma turma, fecho ela, depois abro outra turma. Então, por enquanto, tá fechado, tá bom? É muito Queria o bom também. nome do Do livro de novo livro. da rainha. Isso. Chama Rosa de Tannenburgo. Rosa de Tannenburgo. Bom?
Eu não lembro Peguem agora o autor. o autor. Peguem aí, leiam mesmo. A gente tem bastante livros, indicações, né? Também tem o Nove Destaques, são vários livros que a gente pode tomar como base para ir formando. Conte conosco mesmo para estar formando vocês. Eu também estou aí na luta para poder passar toda essa graça. Eu também sinto essa inflamação no coração. Quando eu olho para minha casa, olho para minha história e vejo tudo que passei, né? Tudo que realmente eu apanhei, mas consegui, pela graça de Deus, porque tudo foi graça de Deus, reformular. E a casa que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje, né? E o que eu tenho lutado ainda, eu quero passar também para as mulheres aqui, eu quero levar. E eu sou muito assim, feliz por ver que tantas outras também estão nessa luta de ajudar. E a gente, na verdade, está remando contra a maré, né, Rafa? A gente está aí com muitas mulheres que estão ensinando o contrário, que estão influenciando o contrário. Quantas que chegam aqui no meu perfil com pensamento totalmente, sabe, desviado e desejando coisas que não vão levar elas mesmo a uma transcendência, né? Então a gente fica com o coração inflamado, inquieto e quer dividir. Nada melhor do que a nossa rotina no dia a dia, na prática, como ela é de verdade, né? No sentido que é de verdade. E assim todas nós vamos nos dar, né, as mãos e olhar para o céu, olhar para o alto e para o que importa, né, Rafa? Então, muito obrigada mesmo por você ter tirado esse tempinho. Eu sei que a sua agenda aí é lotada, as coisas são bem, bem difíceis, mas você foi muito generosa, com o coração mesmo assim, pulando em alegria, que eu te agradeço por vir aqui dividir conosco. E te deixo à vontade para dar aí o seu último recado para as pessoas, para as mulheres, né? Tem muito homem que deu aí também, que vem, aprende muito, leva para suas esposas. Ah, Sheila, eu que te agradeço. Te agradeço primeiro também a compreensão quando a gente teve que desmarcar a live, né? E me coloco à disposição. Adorei te conhecer. Você é muito querida, tem uma história incrível. Então conta também com o meu apoio, tudo que você precisar, tá bom? E agradecer a todo mundo que esteve por aqui, né? Ah, a Grazi é minha aluna, ó, acabou de chegar. É porque tava tendo outra live aí também bem disputada, né? É. Mas depois vocês voltam aqui no perfil da Sheila para ver, tá bom? Tudo que a gente conversou que foi muito bom. E obrigada, viu, Sheila, mais uma vez pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. Obrigada, Rafa. Printem aí também, compartilha, marca a gente, vamos junto aí para a gente ajudar outras mulheres, tá bom? Deus abençoe, Rafa. Deus abençoe todos vocês que participaram conosco e até a próxima. Beijo. Amém. Um beijo.